massacre na escola de Suzano, no interior de São Paulo, chamou a atenção da população brasileira para um tema que até então parecia estar distante da nossa realidade: o lado obscuro da internet. Os jovens atiradores que mataram 8 pessoas seriam participantes de fóruns extremistas, os denominados chans, que são hospedados na Deep Web, uma parte oculta do mundo digital. Você talvez já tenha ouvido falar na Deep Web e pode até ter ouvido algumas histórias bizarras sobre ela. Mas afinal, será que a Deep Web se parece mesmo com um oceano profundo repleto de predadores, perigos e mistérios? Para entender o que de fato é Deep Web, primeiro precisamos entender como a internet é organizada. A parte pública mais visível da internet e que nós, usuários comuns, utilizamos é apenas a ponta de um enorme iceberg, conhecida como surface ou superfície. Estima-se que 90% de todo o conteúdo esteja nessa zona mais profunda e oculta, que é essa região aqui, conhecida como Deep Web. Essa parte mais obscura, escondida e protegida é chamada de Dark Web. Hoje em dia, ainda existe muita confusão em torno do que de fato é a Deep Web. É como se fosse uma camada mais escondida da internet, que não faz parte da gigante lista de sites indexados pelos motores de busca mais populares, como o Google. Essas limitações ao acesso da Deep Web fazem com que lá se encontrem muitas coisas ilegais. Você não sabe a localização da informação e ela não está indexada. Então, nesse sentido, você pode aqui dentro trabalhar com os atos mais ilícitos possíveis. Então, desde questão, por exemplo, de comércio de drogas, você pode trabalhar, por exemplo, com comércio de órgãos, você pode trabalhar com tráfego. Por quê? Você não sabe fisicamente aonde essa informação está. Então, para fazer o acesso, você precisaria ter uma via não muito normal. Mas a Deep Web não serve só para esse tipo de material. Ela também está repleta de conteúdos úteis, como pesquisas científicas e manuais didáticos, por exemplo. Às vezes, existem dados importantes que são proibidos ou censurados na superfície, mas que podem ser importantes para a população. Exemplo disso são fóruns como Wikileaks e Anonymous, que buscam expor para a população informações e documentos censurados pelo governo. Em países como o Irã, China e Coreia do Norte, que controlam muito o conteúdo da internet convencional, jornalistas investigativos e correspondentes internacionais dependem da Deep Web para se comunicar com a redação dos países e fontes para as notícias. Tudo isso como uma maneira de burlar a censura. Na verdade, podemos dizer que a Deep Web é como se fosse uma rede separada da internet. Para se conectar, o usuário pode acessar um servidor na Europa, depois um outro na Ásia, depois na América, e, se necessário, completar uma volta por computadores de todo o mundo. Tudo isso para perder a rastreabilidade e poder fugir dos órgãos de investigação. O acesso a essas informações, por exemplo, de uma Deep Web ou mesmo de uma Dark Web, ela não necessariamente configura, por exemplo, um determinado crime em determinados países. Agora, o que você faz com essa informação é o que pode caracterizar, por exemplo, um ato ilegal. Usuários comuns não costumam acessar a Deep Web, mas caso você tenha algum motivo para acessá-la, é bom ficar atento. Alguns cuidados são necessários quando você quiser entrar nessa rede. Especialistas não recomendam o download de arquivos ou a comunicação através de chats ou e-mails anônimos com outros usuários. E para falar sobre isso eu trouxe o Diego Pisani, ele é engenheiro de software. Diego, o que tem de bom na Deep Web que a gente não consegue encontrar na Surface? Bom, a gente consegue encontrar as coisas normais também, como o Facebook e o Google, por exemplo, mas a gente também consegue encontrar bibliotecas que são privadas, nós conseguimos encontrar material que algumas das vezes foi censurado no seu país de origem. O Diego resolveu nos mostrar como é o universo da Deep Web. Ele acessou a rede e nos mostrou algumas curiosidades encontradas por lá. Aqui, por exemplo, é uma biblioteca online, uma biblioteca provavelmente em hospedagem brasileira. E aqui eles me mostram pelo primeiro caractere do livro quantos livros eles têm no estoque. Então, por exemplo, eles têm 3.691 livros que começam com a letra A, 5.508 livros que começam com a letra C.
Bom, aqui a gente tem, por exemplo, um fórum de desenho. Então, basicamente, as pessoas vêm aqui, desenham alguma coisa, fazem alguma ilustração e publicam aqui. Por nenhum motivo. Isso poderia, por exemplo, estar na Surface. A Deep Web não surgiu para os criminosos. O problema é que muitos usuários da rede acabam aproveitando o anonimato para cometer atos ilícitos. Por isso, tornaram-se comuns na Deep Web portais de comércio ilegal. E essa é uma das razões para a imagem assustadora que a Deep Web tem. O importante é você saber que, independente de acessar ou não a Deep Web, é necessário ter muito cuidado ao usar a internet. O perigo pode estar em qualquer lugar. Não se pode confiar em qualquer site, até mesmo na internet convencional. Às vezes, quando você menos espera, você pode acabar sendo prejudicado.